A ilha de Anhatomirim, Pequena Ilha do Diabo, na língua tupi, está situada na baía norte da ilha de Santa Catarina, atual município de Governador Celso Ramos, no litoral do estado de Santa Catarina, no Brasil. Projetada e construída pelo brigadeiro José da Silva Paes, primeiro governador da capitania de Santa Catarina, de 1739 a 1745. A fortaleza de Anhatomirim foi o vértice inicial do triângulo defensivo da Barra da Baía Norte da ilha, integrado pela fortaleza de São José da Ponta Grossa e pela fortaleza de Santo Antônio de Ratones, iniciadas em 1740. Esse sistema defensivo foi completo pela fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, na Barra da Baía Sul, iniciadas em 1742. Juntas, tinham a função de proteger a ilha de Santa Catarina, consolidando a ocupação do sul do Brasil e atuando como base estratégica para a manutenção do domínio português sobre a colônia de Sacramento. A Casa do Comandante era um sobrado colonial que lembra as construções utilizadas como casas de câmara e cadeia, bastante comuns na administração do Brasil colônia. Essa casa foi a primeira sede do governo de Santa Catarina, onde teria residido o brigadeiro José Silva Paes. O quartel da tropa, uma construção de grande destaque que representa o auge da imponência das obras de José Silva Paes, de estilo clássico com destaque para as arcadas térreas. Apresenta tal apuro de proporção e detalhe. É o maior quartel existente entre as fortificações brasileiras. Os canhões das fortalezas. As fortalezas foram criadas e projetadas em forma de um triângulo defensivo. Porém, os canhões que foram pedidos ficaram no Rio de Janeiro, e os poucos canhões que chegaram nos fortes não tinham força suficiente. Com isso, os canhões não chegavam a alcançar os navios que tentavam passar pela triangulação das ilhas. A fortaleza de Santa Cruz não foi utilizada do ponto de vista bélico, nem mesmo durante a invasão espanhola de 1777. Após esse episódio, o sistema entrou em descrédito e passou a ser progressivamente abandonado. O sistema defensivo da ilha de Santa Catarina não funcionou. A ideia das fortalezas era justamente evitar ataques estrangeiros à possessão portuguesa. Elas começaram a ser construídas em 1739, quando o brigadeiro José Silva Paes se tornou o primeiro governador do estado. O triângulo fortificado ao norte da ilha era formado pelas fortalezas de Santa Cruz, Santo Antônio e São José da Ponta Grossa. Foi esse sistema defensivo que fracassou em 1777, ou seja, não impediu a invasão dos espanhóis. Ocupação espanhola. O primeiro Tratado de Santo Ildefonso foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha em 1777 e tinha como objetivo acabar com a disputa pela posse da colônia de Sacramento e outras regiões na América do Sul, entre as duas nações europeias. A Inglaterra e a França foram os países que intermediaram este tratado, graças ao seu interesse político no fim dos conflitos entre os portugueses e espanhóis. Assinado em 1º de outubro de 1777, o primeiro Tratado de Santo Ildefonso definiu que a colônia de Sacramento e a ilha de São Gabriel, atualmente na região do Uruguai, e a região dos Sete Povos das Missões, atualmente na área oeste do estado do Rio Grande do Sul, ficariam de posse da Espanha, e Portugal exerceria sobre a margem esquerda do Rio da Prata e novamente sobre a ilha de Santa Catarina, que tinha sido ocupada pelos espanhóis pouco tempo antes. Para enfrentar as forças brasileiras, a Espanha organizou uma grande expedição cuja esquadra transportava cerca de 9.000 soldados e 6.000 complementos da marinha.
O governo português, além das fortificações já existentes na ilha de Santa Catarina, preocupou-se em completar o sistema de defesa através de instruções, recursos humanos, material bélico e embarcações. O forte da ilha constituía uma força composta de 143 canhões. A ocupação da ilha ocorreu em fevereiro de 1777. A força naval espanhola chega à enseada de Canasvieiras, então invade com sucesso a ilha, provocando a retirada das autoridades e de parte da tropa para o lado do continente. Diante disso, alguns dias depois, é assinado o termo de capitulação e entrega da ilha de Santa Catarina a Dom Pedro Cevallos, comandante da expedição. As negociações do Tratado de Ildefonso tiveram início após a morte de Dom José I e a ascensão da Rainha de Portugal, firmando o acordo assinado ainda em 1777. Portugal recebeu de volta a ilha de Santa Catarina e ficou com quase todo o atual estado do Rio Grande do Sul. Com respeito à ilha, o governo português se comprometia a não utilizá-la como base naval nem por embarcações de guerra ou comércios estrangeiros. Fortaleza de Ratones. A noroeste da ilha de Santa Catarina, na região da Baía de São Miguel, localiza-se a Ilha de Ratones, formada por duas ilhotas, Ratones Grande e Ratones Pequena. A Ratones Grande é muito ampla e elevada, possuindo cerca de 600 metros de extensão. Tem um porto pequeno ao norte e é coberta por vegetação. Neste porto tem a Fortaleza de Santo Antônio, datada no século XVIII, com a finalidade de fazer a segurança da barra norte da ilha de Santa Catarina. A Fortaleza de Santo Antônio está localizada na ilha de Ratones Grande, na baía norte da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Esta fortaleza configurava a terceira vértice do Triângulo de Fogo, idealizado pelo brigadeiro José da Silva Paes. O início de sua construção ocorreu em 1740. Casa das Armas. A casa era um armazém onde ficava guardado todo o armamento dos soldados. Este armazém possuía duas portas, uma de entrada e uma de saída, em direções opostas para que facilitasse o fluxo de soldados em caso de ataque.